Oi, galera! Esse é o meu último vídeo aqui na disciplina de documentário, mas é um vídeo bem importante. Embora seja o último, não é o menos importante. Eu preciso explicar para vocês o que acontece nesse momento que vocês estão na ilha de edição. Imagino que todas as equipes ou as pessoas estejam editando. Como é que funciona essa parte da finalização? A pós-produção é o momento em que já gravamos tudo, não temos mais nada para gravar, a não ser que a gente precise, né? Abrir de novo a produção para fazer alguma coisa, mas a gente já tem todas as imagens e sons gravados e daí nós vamos para a ilha de edição. No documentário a gente chama também de montagem isso, né? E aí, para além de montar, para além de editar o documentário, de ter aquele corte que nós vamos mostrar para algumas pessoas, para ver a reação delas, para ver como é que elas entendem o documentário, se acham que funcionou, e é muito importante a gente receber bem as críticas, né? Porque é com as críticas que a gente vai construir um segundo corte, que vai deixar o documentário mais interessante, um terceiro, um quarto, um quinto, quantos forem necessários. É importante que vocês tenham essa noção de que o primeiro corte não é o corte final, não vai ser o corte final. Talvez seja até um corte para vocês entregarem na disciplina, porque é o tempo que vocês têm, é o fôlego que vocês têm, mas não precisa interromper o projeto. Quem sabe vocês vão continuar trabalhando nele em algum momento para ele ficar um documentário super legal. Porque muitos temas são bem interessantes mesmo, né? Então, é importante pensar que nesse momento, para além de montar, de editar, nós temos mais algumas coisas para fazer. Eu sempre digo para vocês pensarem que no jornalismo, quando a gente está montando uma reportagem, quando a gente está editando uma reportagem, no audiovisual jornalístico, é como se a gente tivesse comprado um quebra-cabeça e a gente vai montando as pecinhas de acordo com a figura que está ali no quebra-cabeça, na capa, na caixa, né? Então, assim, compra lá a Mona Lisa e você vai montar a Mona Lisa. É o que você faz. Claro que tem criatividade, mas existe um formato, existe a ética jornalística, existe a linha editorial do veículo, enfim, né, as orientações do seu editor. A montagem do documentário é completamente diferente. Em vez de pensar num quebra-cabeça que está com aquela figura ali, a gente tem que achar uma forma de deixar daquele jeito, é como se vocês comprassem aqueles blocos de Lego. Sabem aqueles blocos de Lego que você pode montar qualquer coisa de qualquer jeito? Então, assim, eu acho que essa é uma forma de pensar a montagem do documentário. Não é jornalismo, não é audiovisual, então não busquem fazer uma grande reportagem, busquem fazer algo que tenha mais a ver com a linguagem do audiovisual, e nós assistimos a vários ótimos documentários para pensar desse jeito, né? Para entender que a linguagem é diferente. E por que a linguagem é diferente? Muito do que é feito no documentário é feito na pós-produção, né? Muito do que é pensado nesse terceiro filme, que é aquele que você senta para montar. E eu fiz uma série, uma colinha aqui para falar de vocês, para eu não esquecer de algumas coisas. Para as equipes que tiveram orientação comigo, eu frisei muito a questão do nome do documentário. Como é que é o nome do seu documentário? E por que você está dando esse nome? O nome ele tem que refletir o que a narrativa de vocês conta de alguma forma. Não é incomum que a gente escolha o nome a partir do que foi dito por personagens, a partir do que foi mostrado em algumas imagens, mas é bem importante também que a gente pense no público na hora que está observando o nome, porque um nome vai fazer com que o público se interesse, pelo menos para saber o que é aquele documentário. Mas como é que vocês apresentam o nome? O nome é apresentado por meio de lettering, né? E o lettering é feito, então, neste momento da pós-produção, nesse momento da finalização. Claro que vocês, talvez agora, não tenham fôlego para fazer uma identidade visual, um lettering super criativo, arrojado, enfim. Pode ser que vocês façam isso depois, num outro momento, mas é importante saber que existe essa necessidade. Se vocês forem olhar alguns documentários, eles trabalham o lettering com imagens que estão dentro do próprio documentário. Se vocês forem olhar Cativas, vocês vão ver que aquela escrita, Cativas, vem da letra que os detentos usam para escrever cartas para suas namoradas, esposas, amantes, enfim. Então é importante a gente entender que o lettering é bem importante. E tem profissionais que vivem disso, né? Que trabalham criando lettering para o audiovisual. Então, lettering pensando no nome do documentário e pensando também no crédito. Como é que a gente vai creditar personagens, como é que vai ser a ficha técnica, tudo isso é arte dentro do projeto de vocês. Por isso que eu estou dando uma semana a mais também, né? Para vocês entregarem. Pelo menos uma semaninha para pensar um pouquinho melhor.
Existem, então, 2 softwares que vocês podem usar, o Adobe Illustrator e o Adobe Photoshop, que podem ajudar nessas artes, nessa parte da edição. Vocês vão usar vinhetas ou vão usar artes, vão ter telas, vocês podem muito brincar com várias questões, às vezes criando máscaras para algumas imagens, dependendo da história que vocês estão contando, né? As meninas que estão trabalhando com fotógrafo, quem sabe vão brincar de algum jeito com alguma arte, e vocês tiveram algum contato com Adobe After Effects, né? Então, quem sabe vocês vão poder trabalhar um pouco nisso nas artes, que também são partes fundamentais do documentário. E a gente tem algumas belíssimas, né? O Dilema da Rede, lembram aquele cadarço que saía do tênis e que ia escrever algumas informações, que é simplesmente sensacional. Vocês terão correção de imagem e de cor. Existem 2 programas que podem ser usados para isso, que é o Colorista e o DaVinci Resolve. Quando é que se usa correção de cor? Nos grandes projetos sempre se usa, né? Tem uma parte da verba lá do orçamento que é para isso, como tem uma parte da verba para as artes, né? Para identidade visual, para os letterings e tal. Tem que pensar um pouquinho, se vocês usaram, por exemplo, câmeras diferentes, celulares diferentes, né? E aí as imagens ficaram diferentes. Às vezes, na correção de cor é possível tirar essas diferenças, mas é uma coisa mais complicada também, tem profissionais que lidam só com isso. Vocês terão trilha sonora, vão usar Foley, é legal, né? Não sei se vocês estão ouvindo aqui, barulho de passarinho, às vezes tem barulho de cachorro, se vocês viessem gravar na minha casa, me usando como personagem, esse som ambiente ele tem que estar presente, e às vezes quando a gente grava alguma coisa com lapela, fica muito direcional e tira o som ambiente. Então, uma dica é gravar um pouquinho da trilha, do som ambiente, e mixar os 2 sons para que a pessoa fale e, claro, tenha um som ambiente mais baixinho. Eu não gosto, isso é uma questão extremamente pessoal, eu não gosto de trilha quando a pessoa fala. Eu estou aqui falando e tem uma musiquinha passando atrás, eu acho que compete, mas é um gosto, alguns documentários usam isso. Alguns abaixam a trilha e somem enquanto a pessoa está falando, mas é algo para vocês pensarem. Mas tem muitas músicas que são criadas especificamente para os projetos de documentário. Eu tenho e também tem músicas que são cedidas. Eu tenho uma equipe que está trabalhando com as mulheres caiçaras e a gente teve a ideia de pedir músicas produzidas por mulheres caiçaras. Então, em cada município onde há personagens contando o que é que elas fazem como mulheres caiçaras, enfim, vai ter trilha feita por cantoras, por músicas ali da região. É sensacional, é muito bonito isso, né? Então, tem que pensar, a gente às vezes pede e as pessoas ajudam, né? Principalmente quando é estudante. Compor é mais difícil, mas tem bastante gente que ajuda. Finalização de áudio, tem 2 programas que fazem isso, o Adobe Audition e o Pro Tools. Também acho que é mais complicado, tem pessoas que trabalham e sabem fazer isso. O André, do laboratório, né, é um cara que é super expert nessas questões. Então é importante que vocês saibam que tem, mas eu acho que vocês não vão conseguir, só se algum de vocês aí também souber fazer isso muito bem. Quando a gente tem orçamento, a gente passa para que alguém finalize o som. Uma coisa bem importante. Vocês pensaram em fazer algum tipo de tradução em libras ou então legenda? Tenho certeza que a Giovana pensou, porque ela tem, né, essa vivência de lembrar que existem tradutoras em libras. Existe uma lei hoje no Brasil que, na verdade, obriga o audiovisual a se adequar à tradução para libras, mas a gente pode ver que essa lei não é cumprida. Acho que o único telejornal que faz isso no Brasil é da TV Brasil, que é uma TV do governo federal. Mas é importante a gente entender que cada vez mais vai ser necessário ter o tradutor de libras. Ah, mas não dá só para pôr legenda? Depende, gente. Às vezes, a pessoa que é surda, ela não foi alfabetizada em português, ela foi alfabetizada em libras, então ela só sabe ver aquilo. Então, é uma questão bem importante para vocês ficarem atentos e atentas, agora que vocês estão quase, né, mais um ano e pouco aí, estão saindo para o mercado de trabalho, porque vai ser regra. Acessibilidade a pessoas surdas e acessibilidade a pessoas cegas também. Podem observar que quem tem condições e tem cuidado, tem usado a legenda para cego ver. E aí, como é que o documentário de vocês seria assistido por uma pessoa cega? Como é que o documentário de vocês seria assistido por uma pessoa surda? Então, comecem a pensar sobre isso, acho bem importante. E aí, quando
pensaram sobre tudo isso, viram que era possível fazer, tem que cuidar da exportação, exportar de forma direitinho, né, para ficar correta a exportação, ver para quem vocês vão mandar para ser exibido, e aí assistir, para ver se deu certo, né? Já aconteceu muitas vezes da pessoa exportar e não assistir de volta e mandar para mim e não era o vídeo correto porque exportou só uma parte ou alguma coisa assim, tá? Então, essas eram as questões relacionadas à finalização, e aí eu preciso falar para vocês também da questão da publicação. Depois do filme prontinho, tá ali, lindo, tem identidade visual, tem, né, uma arte para divulgação, que é bem importante que vocês façam também, não é mais capinha de DVD, né, mas é uma arte de divulgação, tem a distribuição. Muitos projetos pecam na distribuição, usam toda a verba que tem e porque precisam para a produção e depois não tem nenhum recurso para fazer a distribuição, e o documentário é pouco assistido. Então, é bem importante que a gente pense nisso. Para quem vocês mandariam o documentário de vocês para exibir? Vão tentar exibir no Canal Futura? Vão tentar exibir na TV Educativa? Vão tentar exibir na Cinemateca? E hoje, né, que estamos aqui nesse modelo de isolamento, vamos fazer uma grande live de exibição? Enfim, pensem sobre isso. As duas equipes que estão trabalhando com pessoas com espectro autista, né? Podem tentar associações e federações para fazer o lançamento junto. Então, é importante que a gente tenha um pouco dessa intenção de querer que o documentário seja visto. Se vocês forem concorrer a festivais, é importante conhecer os festivais. Tem sites que têm os festivais do Brasil que aceitam trabalhos universitários. Eu acho que numa das aulas eu até já coloquei esse link para vocês, senão é só me pedirem. Enfim, eu vou deixar na aula para vocês 3 textos que falam de finalização, de correção, de cor e assim por diante. E eu vou deixar como fechamento da disciplina para vocês assistirem a um curta-metragem da Suzana Lira, que chama Uma Visita para Elizabeth Teixeira. Esse curta-metragem, ele está no Porta Curtas, eu já pedi para vocês conhecerem, porque vocês conseguem assistir a vários curtas-metragens, pensando tanto no conteúdo quanto na forma, dentro desse site. E esse é um filme que vocês vão ver o Eduardo Coutinho novinho, gravando Cabra Marcado para Morrer, lá na década de 80, procurando a Elizabeth Teixeira, que era uma personagem importantíssima para ele no filme. Então, se vocês ainda não viram Cabra Marcado para Morrer, eu até diria, como vocês são jovens e vão talvez estranhar um pouco a linguagem, o formato, é um filme de 85, eu queria que vocês assistissem primeiro Uma Visita para Elizabeth Teixeira, porque vai contar sobre essa personagem principal. Tudo bem que vai ter um spoiler ali, mas eu acho que vai ser interessante mesmo assim. A Elizabeth é uma mulher lutadora, batalhadora, militante das pessoas que não têm terras e dos pequenos agricultores que são vitimados, né, que são vítima dos grandes latifundiários. O marido dela foi assassinado e isso fez com que o Eduardo Coutinho quisesse contar essa história, e é um dos documentários mais importantes da nossa história, né? O Cabra Marcado para Morrer, do Coutinho. E aí a Suzana Lira vai tentar descobrir onde é que está a Elizabeth Teixeira depois que ela foi a estrela do filme do Coutinho, e o filme revela algo muito interessante da Elizabeth. Um curta-metragem de 13 minutos, eu acho que é para brindar o nosso final, que foi bem legal. Eu estou bem contente com as discussões que tivemos, com as produções que tivemos. Eu acho que um pouquinho, pelo menos, a gente conseguiu entender a diferença de uma grande reportagem, de uma reportagem especial audiovisual para um documentário. É isso então, gente. Super obrigada por ficarem comigo até aqui e espero que vocês produzam grandes documentários aí pela vida e que eu seja convidada para assistir. Um beijo a todos e a todas vocês. Vou parar aqui a gravação e a gente se encontra na semana que vem. Tchau!